Olá, amado irmão e irmã em Cristo. Seja muito bem-vindo ao Palavra Viva Online. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você. Ao longo desta jornada pelos pilares do sucesso e da vida com propósito, descobrimos verdades transformadoras. Aprendemos a importância de ter um propósito principal definido, o nosso chamado divino. Entendemos o poder da aliança Mastermind, a nossa comunhão. E fortalecemos o motor de tudo, a fé aplicada, que move montanhas. Mas, e se eu te dissesse que existe um último pilar, um princípio que ativa e acelera todos os outros? Uma atitude que transforma o esforço em favor, o trabalho em testemunho e o sucesso em legado? Hoje, vamos explorar o quarto e último pilar da filosofia de Napoleão Hill, um princípio que ele considerava a chave para a lei da compensação crescente, mas que, para nós, é um dos ensinamentos mais belos e diretos de Jesus Cristo: andar a segunda milha. Esta não é uma lição sobre trabalhar mais duro de forma cega. É uma lição sobre a mentalidade do serviço, sobre a excelência como forma de adoração e sobre como entregar mais valor do que o esperado pode destravar portas e um favor divino que você jamais imaginou. Prepare-se para descobrir o segredo que diferencia aqueles que apenas cumprem suas obrigações daqueles que deixam uma marca indelével no mundo. O que Napoleão Hill queria dizer com andar a segunda milha? A definição dele é simples, mas revolucionária. Significa prestar mais e melhores serviços do que aqueles para os quais você é pago, e fazê-lo com uma atitude mental positiva. Pense nisso. A maioria das pessoas opera na mentalidade da primeira milha. Elas fazem exatamente o que é esperado delas, o mínimo necessário para manter o emprego, para cumprir o contrato, para não ter problemas. Elas pensam: eu sou pago para fazer X, então eu faço X. Nem um passo a mais. Mas Hill observou que as pessoas que alcançavam sucesso extraordinário viviam em um paradigma completamente diferente. Elas não apenas cumpriam suas obrigações, elas as superavam. Elas buscavam oportunidades para surpreender, para agregar mais valor, para resolver problemas que ninguém havia pedido para elas resolverem. E faziam isso não por obrigação, mas por um desejo genuíno de servir e de alcançar a excelência. Hill acreditava que essa atitude colocava em movimento uma lei universal, a lei da compensação crescente. Cedo ou tarde, o universo, ou, como nós sabemos, Deus, recompensaria essa pessoa com mais oportunidades, mais reconhecimento e mais prosperidade, de formas que superavam em muito o esforço extra que ela havia investido. Agora, onde já ouvimos esse ensinamento antes, de uma forma ainda mais profunda e radical, no coração do Sermão da Montanha. Em Mateus, capítulo 5, versículo 41, Jesus nos dá um mandamento que chocou a cultura da época: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Naquele tempo, um soldado romano tinha o direito legal de forçar um cidadão judeu a carregar seu equipamento por 1 milha. Era um ato de opressão, de humilhação. A reação natural seria fazer o mínimo, com raiva e ressentimento. Mas Jesus vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele não diz para resistir ou reclamar. Ele diz: vá a segunda milha. Por quê? Porque na primeira milha, você é uma vítima. Você está sob o controle de outra pessoa. Mas na segunda milha, a escolha é sua. Na segunda milha, você deixa de ser o oprimido e se torna o que serve. Você transforma um ato de obrigação em um ato de amor e liberdade. Você demonstra um caráter que o mundo não pode entender. O princípio de Hill é sobre sucesso. O princípio de Jesus é sobre transformação de caráter. Mas, surpreendentemente, ambos levam ao mesmo resultado: uma vida de favor, impacto e honra. Quando você adota a mentalidade da segunda milha como um estilo de vida, algo extraordinário acontece. Os benefícios vão muito além de uma simples promoção no trabalho. Primeiro, você se torna indispensável e valioso. No mercado de trabalho ou em qualquer área de serviço, a pessoa que faz apenas o mínimo é facilmente substituível. Mas a pessoa que consistentemente entrega mais, que antecipa necessidades, que resolve problemas antes que eles aconteçam, essa pessoa se torna inestimável. Você deixa de ser apenas um funcionário ou um prestador de serviços e se torna um parceiro estratégico. As pessoas confiam em você, buscam seu conselho e querem te ter por perto. Segundo, você desenvolve habilidades e caráter. A primeira milha mantém você onde está. A segunda milha te força a crescer.
Ao se voluntariar para um projeto mais desafiador, ao ajudar um colega sem que ele peça, ao estudar além do que sua função exige, você está investindo em si mesmo. Você está desenvolvendo novas habilidades, expandindo seu conhecimento e, o mais importante, forjando um caráter de excelência e generosidade. Como diz Provérbios 22:29, você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço de reis, não trabalhará para gente obscura. Terceiro, você atrai o favor de Deus e dos homens. Esta é a dimensão espiritual. Quando você serve com um coração alegre, quando faz o seu trabalho como que para o Senhor e não para homens, como nos ensina Colossenses 3:23, você está adorando a Deus através da sua excelência. Essa atitude de serviço genuíno agrada o coração de Deus. E Ele, em sua soberania, move o coração das pessoas a seu favor. Portas se abrem, oportunidades inesperadas surgem, e você começa a colher uma colheita de um lugar que não plantou. Isso é o favor divino em ação. Quarto, você constrói um legado de impacto. No final da vida, as pessoas não serão lembradas pelo mínimo que fizeram, mas pelo extra que entregaram. Serão lembradas pela ajuda inesperada, pelo conselho sábio que não tinham obrigação de dar, pela gentileza que superou a expectativa. Viver na segunda milha é a diferença entre simplesmente ter uma carreira e construir um legado. É o que transforma seu trabalho de uma simples fonte de renda em uma plataforma de ministério e impacto. Isso parece maravilhoso, você pode pensar, mas como eu aplico isso na minha vida corrida, com tantas demandas e pouco tempo? Andar a segunda milha não significa necessariamente trabalhar mais horas. Significa trabalhar com mais intenção e excelência. Vamos a alguns exemplos práticos. No seu trabalho, não entregue apenas o relatório que seu chefe pediu. Entregue o relatório com uma análise extra, com um insight que ninguém havia pensado. Se você é um vendedor, não venda apenas o produto. Ofereça um suporte pós-venda impecável. Ligue para o cliente para saber se ele está satisfeito. Se você trabalha com atendimento, não resolva apenas o problema. Faça-o com uma empatia e uma gentileza que transformem o dia daquela pessoa. Em seus relacionamentos, seu cônjuge pede para você lavar a louça? Lave a louça e também seque e guarde. Seu amigo precisa de um ombro para chorar? Ouça-o e, no dia seguinte, envie uma mensagem ou um versículo para mostrar que você continua pensando e orando por ele. A segunda milha nos relacionamentos se chama amor, cuidado e atenção aos detalhes. Em seu serviço na igreja ou na comunidade, pediram para você arrumar as cadeiras? Arrume as cadeiras e também verifique se o som está funcionando e se há água para os convidados. Não espere ser instruído para tudo. Tenha a iniciativa de um servo. Veja uma necessidade e supra-a, sem buscar aplausos. O segredo está na atitude mental positiva que Hill mencionou. Se você faz o extra, mas reclama e se sente uma vítima, você anula todo o poder do princípio. A segunda milha deve ser caminhada com um espírito de generosidade, com a alegria de quem sabe que está servindo a um propósito maior. Lembre-se da parábola dos talentos em Mateus 25. O servo que recebeu 5 e o que recebeu 2 talentos foram elogiados não apenas porque não perderam o que lhes foi dado, mas porque trabalharam e multiplicaram. Eles foram além da obrigação de guardar. E por isso, o mestre lhes disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Andar a segunda milha é a atitude do servo bom e fiel. Viver este princípio nem sempre é fácil. Existem alguns obstáculos que podem tentar te puxar de volta para a primeira milha. O primeiro obstáculo é o medo da exploração. Muitos pensam: se eu fizer mais, as pessoas vão se aproveitar de mim, vão me sobrecarregar. E isso pode acontecer, se você não tiver sabedoria. A segunda milha não é sobre dizer sim para tudo e se tornar um capacho. É sobre escolher onde e como você pode agregar mais valor de forma estratégica e genuína, sem comprometer sua saúde e seus limites. É sobre qualidade, não apenas quantidade. O segundo obstáculo é a falta de reconhecimento imediato. Você pode andar a segunda milha por semanas, meses, e sentir que ninguém notou. É aqui que sua fé é testada. Você precisa se lembrar que está fazendo isso, primeiramente, para Deus, e não para os homens. A recompensa humana pode demorar, mas a recompensa divina é certa.
Continue semeando a excelência em silêncio. A colheita virá no tempo de Deus. E o terceiro obstáculo é o cansaço e o desânimo. Haverá dias em que você não terá energia para ir além. Nesses dias, lembre-se da fonte da sua força. Gálatas 6, versículo 9, nos encoraja: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Sua força para a segunda milha não vem de você, mas de Deus, que renova suas forças como a da águia. A jornada da segunda milha é uma maratona de caráter, não uma corrida de velocidade. É uma decisão diária de superar a mediocridade e viver um padrão de excelência que honre a Deus e inspire as pessoas ao seu redor. E assim, chegamos ao final da nossa série sobre os 4 pilares de Napoleon Hill, vistos sob a luz da fé. Começamos com um propósito definido, o nosso chamado. Construímos sobre ele uma aliança mastermind, a nossa comunhão. Alimentamos a jornada com a fé aplicada, a nossa convicção. E agora, selamos tudo com o princípio de andar a segunda milha, a nossa atitude de serviço. Veja como tudo se conecta. Seu propósito te dá a direção. Sua aliança te dá o apoio. Sua fé te dá a força. E o serviço na segunda milha é a expressão prática de tudo isso no mundo, a forma como você manifesta seu chamado e sua fé de maneira tangível. Viver na segunda milha é o que diferencia uma vida de sucesso de uma vida de significado. É o que transforma sua carreira em um ministério e seu legado em uma história de generosidade e impacto. O convite final desta série é para que você não se contente com a primeira milha. Não se contente em ser apenas mais um. Ouse ir além. Sirva com excelência. Ame com generosidade. Entregue mais do que esperam de você. Faça tudo isso com um coração grato, sabendo que você está servindo ao Rei dos Reis. Essa é a verdadeira filosofia do sucesso. Uma vida ancorada em Deus, guiada por um propósito, fortalecida pela comunhão, movida pela fé e expressa através do serviço. Que esta mensagem possa abençoar ricamente a sua jornada. Se esta série impactou sua vida, não se esqueça de deixar o seu like. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no Palavra Viva Online para continuar recebendo mensagens que unem fé e prática. Deixe um comentário abaixo respondendo: qual é a primeira pequena ação que você pode tomar hoje para andar a segunda milha em alguma área da sua vida? E claro, compartilhe este vídeo, e toda a série, com alguém que está buscando um caminho para um sucesso com mais propósito e significado. Obrigado por ter nos acompanhado nesta jornada. Lembre-se, Deus não te chamou para a mediocridade. Ele te chamou para a excelência. Vá, e caminhe a sua segunda milha. Até a próxima!